Quem achou? A partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém. Olha para mim. Vou dar um tema para essa palavra e o tema é produzindo pela graça. Amém. Eu quero dar um destaque ao verso 8 e reler ele mais uma vez. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Ao lermos esse versículo, querido, isso contraria totalmente aqueles que pensam que Deus é a favor de uma vida cheia de problemas. Acredite você ou não, há pessoas que pensam que os muitos problemas são enviados por Deus, quando na verdade Deus não é um promotor de problemas, é um solucionador deles. Só que existe no meio da igreja um povo que acredita que tudo que lhes acomete, ou tudo que lhes acontece de ruim, vem da parte de Deus. Há pessoas que acreditam que problemas como pobreza, doença, miséria, é algo que o Senhor envia para a vida deles e é para a glória de Deus. E eu quero te dizer, não, querido, Deus não é glorificado na desgraça de ninguém, Deus é glorificado na sua própria graça. Então, se você é alguém que carrega a mentalidade de que as coisas que te acontecem são enviadas por Deus, e querido, se Deus ficasse lá paradinho, olhando, sem mover um dedo ao seu favor, Ele vai ver o problema chegando de qualquer jeito. Então Ele não precisa mandar problema para você. Ao contrário, você e eu caçamos problemas com as nossas próprias mãos, não é assim? Sim ou não? E depois ainda queremos dizer que foi Deus quem deu, foi Deus quem enviou, para me ensinar uma lição, para isso, para aquilo, como se Deus fosse glorificado na desgraça. Deus não é glorificado na desgraça. E querido, não se preocupe, porque eu não estou falando palavrão, desgraça não é um palavrão, tá? O que você tem que entender é que o que glorifica a Deus, segundo o que nós lemos aqui, é que nós possamos abundar em bons frutos. Repite comigo, que glorifica a Deus é a abundância de bons frutos. Amém? Alguém pode ter várias doenças. Alguns vão dizer que foi Deus que enviou para tratar o indivíduo. Mas eu quero te dizer que isso é um engano. Deus é glorificado quando as doenças desaparecem. A pessoa nasceu miserável, viveu miserável e vai morrer miserável e é para a glória de Deus. Isso é conversa do diabo.
Isso é engano da religiosidade que se esconde atrás da incredulidade para justificar a miséria. Deus não é glorificado na miséria, Ele é glorificado quando o pobre se torna rico nele. E aqui eu não falo apenas de uma riqueza no sentido material, física, financeira, porque a palavra prosperidade não está atrelada apenas a recursos financeiros. A palavra prosperidade está atrelada a questões espirituais que envolvem o bem-estar do ser humano. O que é ser próspero? É ter bem-estar. Jesus não dispunha de uma conta no banco dos homens com muito dinheiro, mas quando ele precisava de dinheiro para pagar imposto, ele arrancava da boca do peixe. Então, como diz o pastor Ricardo, e eu vou citar duas passagens que ele gosta de dizer, prosperidade não é ter tudo, é não ter a falta de nada. Agora, quando nós temos a mentalidade de que viver debaixo de miséria é algo que glorifica a Deus, você está acreditando no engano, e Deus tem que arrancar isso de mim e de você, amém? Amém ou não? O fato é que nós precisamos mudar o nosso entendimento em relação ao que nós vivemos, porque se cremos que o que glorifica a Deus é aquilo que não o representa, vamos ficar conformados com a ausência da sua graça, ou seja, vamos ficar conformados com a desgraça, e desgraça não é um palavrão, desgraça é a ausência da graça. Se algum dia você vê um crente falando desgraça, depende, né? Às vezes ele está falando desgraça porque ele está xingando, bravo com alguém, mas usarmos a palavra desgraça, estamos querendo dizer que aquilo não tem a graça de Deus, é a ausência da graça de Deus. E nós não podemos viver conformados com a ausência da graça de Deus, nós temos que mudar essa mentalidade. Querido, é óbvio que as coisas não estão boas na nossa vida, tem áreas que não estão boas, e você não precisa de ninguém para te dizer que lá não está funcionando. Você não precisa do pastor apontar para você e dizer, essa área aqui não está funcionando, você sabe que não está funcionando. Só que quando você se conforma com a ausência da graça naquela área, você se conforma em viver debaixo de engano. E o favor de Deus está aí disponível para você, para te mudar, para te prosperar, para te alavancar, para te fazer ir mais alto, para te fazer ir mais profundo. A graça de Deus está aí ao seu favor, amém? O pastor Ricardo, vocês não conhecem ele, poucos aqui conhecem ele, que é da época dele, pastor Ricardo Costa. Ele dizia que o inferno é inferno porque a presença de Deus não está lá. Eu posso dizer também que o inferno é inferno porque a graça de Deus não está lá, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou aos homens, essa graça é Jesus Cristo. Agora veja, pode parecer exagero, mas nós aceitamos alguns infernos na nossa vida, porque nos acostumamos a viver sem a graça de Deus ali. Tem crente que se acomoda e se conforta em viver doente e morrer com aquela doença. O que é isso? É viver conformado com a doença, é viver conformado sem a graça de Deus. Um crente não pode viver conformado com a doença. Ah, não, pastor, mas foi Deus quem deu para me ensinar uma lição. Conversa fiada, mentira. Deus não pode punir você duas vezes pela mesma coisa. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque Ele já puniu o filho dele no seu lugar. Se Jesus levou na cruz do Calvário toda sorte de enfermidade e doença, não foi para que você e eu morrêssemos debaixo de uma. Agora, não significa que você não vá contrair doenças, você vai. Mas é por isso que Ele te deu a fé e a graça ao mesmo tempo. Fé para receber e graça para liberar a cura sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Só que nós não podemos viver conformados com a ausência da graça nas áreas que nós mais padecemos. Onde o favor de Deus não está, ali não haverá bons frutos. Repita isso comigo. Aonde o favor de Deus não está, ali não haverá bons frutos. Por isso o tema dessa palavra, produzindo pela graça. Então, as áreas da sua vida onde se encontra a graça, ali você pode produzir alguma coisa. Mas aonde você e eu não estamos conseguindo receber de Deus pela graça, ali nós não frutificamos. Quantos conseguem entender isso?
E a ausência de frutos, querido, não glorifica a Deus. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a nossa frutificação. E quando não produzimos, não frutificamos, não estamos glorificando a Deus. Porque Jesus disse aqui no verso 8 que o que glorifica a Deus é que possamos dar o quê? Muito fruto. Porque isso é um claro sinal de que não estamos vivendo debaixo da graça do Senhor, ao não frutificarmos. E não se engane, porque é possível, preste atenção, é possível alguém estar em Jesus e não produzir nada. Vamos ler de novo? Volta aí para a sua Bíblia, você fechou ela, né? Vamos voltar para o verso 2. Para provar o que eu estou dizendo, está aqui no verso 2. É possível alguém estar em Jesus e não produzir nada. Jesus disse: todo ramo que, estando em quem? Diga, em mim. Todo ramo que estando nele não dá fruto. Está vendo? É possível você estar em Jesus e não produzir fruto. Ele diz, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Quando nós passamos a estar em Cristo? Pode olhar para mim. Quando que nós passamos a estar em Cristo? No dia em que cremos e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, amém? Mas frutificar, querido, não é algo, preste atenção no que eu vou te dizer, para você não se enganar. Frutificar não é algo que acontece só por você estar nele. Não é só porque alguém está em Jesus que significa que ele vai frutificar. Isso aqui deixa bem claro. Jesus disse: alguém pode estar nele e não produzir frutos. Então o que é que produz fruto, pastor? Permanecer e receber dele continuamente. É isso que faz alguém frutificar. Se você prestar atenção, ele diz: aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, é esse que pode dar frutos. Então não é apenas estar nele, ou seja, não bastou para mim, para você apenas crermos nele. Claro, cremos nele, nos deu a salvação. Mas para produzirmos, apenas crer nele, não vai ser o suficiente. Ou deixa eu corrigir isso, apenas estar nele não vai ser o suficiente. É preciso receber dele continuamente para você frutificar. Quem entendeu, diga amém. Afinal, querido, existem galhos mortos numa árvore, sim ou não? Você já passou por aí e viu árvores com galhos mortos? Da mesma forma pode acontecer conosco. Podemos estar em Jesus mais mortos. E ele disse: o galho que está morto, ele faz o quê? Corta. Agora, por que você passa por uma árvore e você vê um galho morto? Você vê folhas mortas. Por quê? Porque aquela árvore deixou de receber os nutrientes devidos para a sua frutificação. Que é a mesma coisa que acontece conosco. Estamos em Cristo, mas se não recebemos o nutriente que vem dele, como frutificaremos? Como floresceremos? Agora, de qual fruto Jesus está dizendo que precisa ser manifesto em nós? Qual fruto? Alguém aqui se arrisca a dizer? Não é quais frutos, preste atenção, ele diz: dá muito fruto. Ele não está falando de frutos, ainda que Jesus produza resultados em todas as áreas da nossa vida se nós deixarmos. Mas qual fruto Jesus está querendo dizer que nós vamos produzir aqui dentro desse texto? Alguém se arrisca a dizer? Ninguém! Verso 16, olha aí. Aí diz assim, eu não li o verso 16, mas vamos ler ele. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem, irem fazer o quê? Darem fruto, fruto que, diga, permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Que fruto é esse que permanece? Hã? Não.
Hã? Pode falar, quem tiver alguma ideia pode falar. Que fruto é esse? Não. Pessoas, almas. É esse tipo de fruto que ele está falando que nós geraríamos. A minha pergunta é: cadê as almas que nós estamos gerando? Cadê as pessoas que nós estamos produzindo? Esse é o tipo de fruto que ele está falando. O único fruto que pode permanecer são almas, são pessoas. Elas são eternas. Aí você vai me perguntar: pastor, o que isso tem a ver com o não vivermos conformados com a desgraça? O que isso tem a ver? É bem simples. Alguém que se acostuma a viver sem o suprimento de Deus, sem os nutrientes de Deus, que se conforma com tudo de ruim na sua vida, dificilmente frutificará algo que permaneça. Preste atenção no que eu acabei de te dizer. Se nós quisermos frutificar o tipo de fruto que Jesus falou que nós precisamos produzir, que são pessoas, dificilmente vamos conseguir reproduzir pessoas se não estivermos recebendo os nutrientes de Jesus, se não estivermos vivendo uma vida nele, se nós nos conformarmos em viver uma vida de qualquer jeito, como nós vamos produzir os frutos que ele espera de nós? Alguém que vive uma vida só ruim, só no ruim, como diz hoje, porque tem um monte de crente no ruim. Você olha para ele, você só vê o ruim. Já está até ficando até difícil de distinguir quem está nele, se é Deus ou se é o diabo. Como esse tal vai produzir um fruto que permaneça? Geralmente essas pessoas estão culpando o mundo e o fundo por seus problemas, e não entendem que é ela que se ausentou da vida de Jesus, e por isso acabam se tornando estéreis, infrutíferas, no sentido espiritual. Tem um monte de gente infrutífera, estéril, não está produzindo por quê? Porque não está permanecendo ligado à videira. Como que uma árvore retira todos os nutrientes que precisa do solo? Ela retira do solo. Sabia que uma árvore ela é semelhante a mim e a você? Sabia que o ser humano ele precisa de macro e micronutrientes para sobreviver? Uma árvore também precisa de macros e micronutrientes para sobreviver. Então a árvore, através das suas raízes, ela extrai do solo aquilo que ela precisa, e através do caule ela transfere aqueles nutrientes para o restante da árvore. É por isso que um galho de uma árvore começa a criar folhas, depois da folha, flor, depois o fruto. E se nós não permanecemos nele, como nós vamos gerar frutos? E ainda mais, frutos que permaneçam. Vou te fazer uma pergunta: você já viu alguém desgostoso com a vida, e que culpa todo mundo e nada dá certo para ela, gerar outras pessoas para Jesus e essas pessoas permanecerem em Jesus? Você já viu alguém assim? Alguém que a vida dela é uma, desculpa a expressão, uma merda. Perdoe-me a expressão. Você já viu um crente que a vida é um bagaço? Só tem problema, só tem desgraça, ele só tem más notícias para contar. É uma pessoa desgostosa com a vida, só reclama, só tem problema. Você já viu essa pessoa gerar outra pessoa que permanece em Jesus? Eu nunca vi. Se você viu, me apresenta ela. Você pode ter certeza que pessoas que permanecem foi porque outras, através da vida de Jesus funcionando nelas, a gerou. Quando alguém por sua causa se firma no Senhor, foi porque através de você, pelo Espírito você a gerou. Foi porque através de você algum fruto de Deus saiu de você para ela. Mas veja, Jesus disse que nós daríamos, não era pouco fruto, é muito fruto. E cadê os nossos frutos? A nossa vida falará mais que as nossas palavras,
Se nos tornarmos pessoas cheias da graça de Deus, pessoas que aprendem a viver acima dos problemas, eu não digo sem problemas, preste atenção, nós temos que aprender a viver acima, porque sem problemas é impossível. Você só vai viver sem problemas quando você chegar lá, mas enquanto estamos aqui podemos viver acima dos problemas, amém? Outros, quando nós aprendemos a viver acima dos problemas, outros verão isso e serão atraídos por isso, querendo entender o que há em você, o que há em mim, o que há em nós. As pessoas têm que começar a perguntar o que há de diferente em você, o que é que tem em você. Eu olho para você e me sinto atraído por você. Jesus disse que quando ele fosse pregado na cruz, atrairia todos para si mesmo. Ele não está mais pregado na cruz, mas agora ele está dentro de você, mas assim como ele atraiu na cruz, ele pode atrair agora dentro de você. Sabe? E é nesse momento em que nós atraímos as pessoas pela vida de Deus que há em nós, que nós produzimos pessoas para Deus. É assim que nós produzimos outros para Deus, amém? Por isso, uma vida só de miséria não glorifica a Deus, irmão. Por isso que você não pode estar conformado com o estado que você está vivendo. As suas finanças, as nossas finanças não estão boas. E se nós nos conformarmos com isso, como nós vamos atrair pessoas para nós? Fala, cara, qual é o segredo que tem na sua vida? O que é que acontece com você? Tudo que você coloca a mão prospera, irmão. Está escrito que tudo quanto fizer prosperará. Por que não prosperamos? Como vamos atrair pessoas na área financeira? As pessoas vão olhar para nós e falar assim, qual é o segredo desse cara? Qual é o segredo dessa mulher? Por que não estamos produzindo aqui? É porque não estamos permanecendo pela graça em Jesus Cristo. Uma vida só de doenças não glorifica a Deus. Uma vida só de desgraça não glorifica a Deus. E eu tenho dó de crente que pensa que essas coisas é para a glória de Deus. Ainda usa a palavra, pastor, Jesus, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele ficasse doente? Não, aí Jesus vira e fala para você assim, não foi nem ele nem os pais dele, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus, como se Jesus tivesse confirmando a doença. Não, Deus fez ele nascer doente mesmo, para que a glória de Deus se manifestasse. Não, ele nasceu doente porque quando o homem pecou, quando Adão caiu, Adão jogou o homem numa sentença de morte, de doença, de enfermidade, de miséria e de um monte de desgraça. Mas aquele homem nasceu enfermo, foi para que a glória de Deus se manifestasse, foi para que a cura de Deus se manifestasse. Deus é glorificado quando a prosperidade vence a miséria, quando a saúde vence a doença, quando a vitória vence a derrota. E essas coisas só serão possíveis se não nos privarmos da graça de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 6, verso 1 e 2, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Agora preste atenção no que ele diz no verso 2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável. O que é graça? Diga, favor. E aqui ele está dizendo, eu o ouvi no tempo favorável, ou seja, no tempo de favor, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que é receber a graça de Deus em vão, irmão? Note aqui, verso 2, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Eu vou te dizer o que é receber a graça de Deus em vão. É você ter algo disponível ao seu favor e não utilizá-la. É algo que está disponível para você aqui agora. É Deus falando assim, meu filho, tem uma mesa posta na sua presença, diante de você, na presença dos seus inimigos. Senta e se farta dela, e você não fazer uso disso. Isso é receber a graça de Deus em vão. É Deus dizer para mim e para você, tem graça para você prosperar, tem graça para você ser curado, tem graça para você multiplicar, tem graça para você vencer, tem graça para você fazer o que quiser, e não fazemos uso disso. Porque ele diz, esse é o tempo favorável. Se esse é o tempo favorável, o que isso significa? Significa que eu tenho favor ao meu dispor, mas não estou usando isso. Deus pode trazer um tempo favorável sobre você, e ainda assim você não aproveitá-la.
Israel é um exemplo disso. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus não havia dado a lei para o povo ainda. Então Israel estava debaixo de qual regime? Lei ou graça? Me responde, gente. Que lei? Acabei de falar. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus não havia ainda dado a lei. Se eles não estavam debaixo da lei, eles estavam debaixo do quê? E eles receberam a graça de Deus como precisava? Não. Fizeram da graça de Deus algo vão. Como eu sei? Não puderam entrar na terra prometida, reclamaram, murmuraram, se rebelaram contra Deus. Havia um favor disponível, mas não utilizaram o favor. Foi algo vão. Olha o que nós temos ao nosso dispor hoje e não utilizamos. O que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo isso porque agora, aqui Paulo disse em 2 Coríntios 6:2, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora nós podemos ser nutridos pela vida de Jesus e frutificar para Ele. É agora, querido. Não é, quem sabe um dia Deus vai me dar. Não, Ele está falando, é agora. Eu tenho isso agora para você. Você só tem que aprender a receber, amém? Só que esse agora pode ser desperdiçado se vivemos a nos conformar com aquilo que não carrega a graça de Deus. Não se conforme com aquelas áreas da sua vida onde não há graça de Deus. Não se conforme com isso. E cada um aqui de nós temos áreas em que as coisas não estão bem. Não se conforme em viver sem a graça de Deus ali, porque nós podemos não estar como deveríamos, mas não podemos estar conformados com a nossa condição. Eu sei que você não está da maneira como você gostaria, eu também não estou, mas eu não posso ficar conformado com isso, amém? Porque nós podemos e devemos receber de Cristo e produzir para Ele. Irmão, tudo que nós fazemos para o Senhor, eu vou terminar, tudo que nós fazemos para o Senhor, uma pessoa que limpa um banheiro, vai parecer doideira que eu falo para você, uma pessoa que limpa o banheiro, o objetivo final é outra pessoa. Quando ela for receber a recompensa dela diante de Deus, você acha que ela vai receber recompensa porque ela limpou o banheiro? Não, porque ela fez algo para outra pessoa. Porque Deus, sabe o que Ele recompensa? As vidas que eu e você alcançamos, as vidas que eu e você produzimos, as coisas que nós geramos em outras pessoas e outras pessoas geraram para Deus. É isso que Deus está olhando para mim e para você. Só que Deus está olhando para mim e para você e está falando, meu filho, você não pode produzir por si mesmo. Sem o meu favor, sem a minha ajuda, sem a liberação dos meus recursos sobre a sua vida, como você vai frutificar da maneira como eu espero, da maneira como eu desejo? Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Levanta a mão para eu ver. Cadê essas pessoas que você ganhou para Jesus? Ninguém mais aqui ganhou alguém para Jesus? Cadê o fruto que você está gerando, irmão? Isso é aproveitar a graça de Deus que está disponível? Cadê, irmão, os frutos? Ah, pastor, é você que tem que sair. Não sou eu que tenho que sair, querido. Vou falar com todas as letras. Não sou eu que tenho que sair, é a ovelha que gera ovelha. Cadê os evangelistas desse lugar? Cadê? Cadê as pessoas que se levantam e buscam outras? Está esperando o pastor fazer isso? O pastor cuida daquele que o evangelista gera. Agora, é uma missão de todos nós darmos testemunho, darmos bons frutos. E mesmo que você não seja evangelista, é sua responsabilidade gerar alguém para Deus. Porque Ele falou aqui, o chamado de ir pregar o evangelho é para todo mundo, é para todos os filhos de Deus. E nós temos que gerar outras pessoas para Ele, amém? Mas não vai acontecer, irmão, se nós não usarmos os recursos que estão ao nosso favor, ao nosso dispor. Temos que usar a graça de Deus e não ficarmos conformados da maneira como nós estamos vivendo. Vou terminar.
Acredite no que eu vou te dizer, uma vida saudável atrai pessoas para Deus, uma vida de prosperidade vai atrair pessoas para Deus, uma vida de libertação vai atrair pessoas para Deus. E se nós ficarmos conformados com a pobreza, com o cativeiro, com as doenças, nós não vamos atrair pessoas para Deus. Ou você acha que alguém que está doente vai chegar em você para pedir oração para você curar ela, se você só vive doente? Você acha que alguém que está na pobreza vai chegar em você e pedir oração para ela ficar rica, se você só vive na miséria? E a graça está aí para nos enriquecer, para nos curar e para fazer tanta coisa. E poderíamos estar gerando pessoas para Jesus, não apenas com palavras, mas através da nossa própria vida, quando elas olham para nós e dizem: olha, esse aí sabe viver curado, esse aí é próspero, esse aí é liberto. E assim geraríamos pessoas para Cristo. Mas cadê as pessoas que nós estamos gerando? Através do testemunho de vida. Você acha que pregar Jesus é só você falar: oh, Jesus te ama? Que pregação mais chula. Pregação do evangelho não é isso não, irmão. Porque saber que Jesus ama, um monte de gente sabe. Agora, querer seguir Jesus é outra história. E muita gente não quer seguir Jesus, sabe por quê? Porque olha para mim e para você e não vê um testemunho de vida igual ao de Jesus. Não vê uma graça atuante. Não vê a manifestação dos frutos de Deus em nós. Cada árvore produz segundo a sua espécie. Mas para que uma árvore possa produzir mais árvores, ela precisa primeiro produzir frutos. E dentro do fruto tem a semente. Como você vai produzir outros, se você não frutifica? Pergunte-se, questione-se. E aprenda a receber a graça de Deus, para que não seja algo vão. Amém? Amém, irmão? Agora, se você quer viver conformado, achando que está tudo bem, tranquilo, irmão. Quando você chegar diante do Senhor, Ele vai te perguntar. Ele não vai te perguntar se você limpou a igreja, se você tocou aqui em cima. Ele vai te perguntar: quantas pessoas a sua canção alcançou para mim? Quantas pessoas o seu serviço na minha casa alcançou para mim? É isso que Ele vai requerer de nós. Não é se você comprou uma cadeira, se você comprou um instrumento novo, não é isso que Ele vai requerer de você. Ele vai requerer as almas que eu e você deveríamos ter produzido e não produzimos. Amém? Quem entendeu essa palavra? Então vamos produzir alguma coisa. Eu sei que às vezes vai demorar, querido. Você tem os seus processos, mas eu tenho que te dizer, os seus processos podem ser vencidos. Você pode vencer essas coisas, essas áreas aonde não tem graça de Deus operando, porque tem favor disponível para todos nós. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.